Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Santo Espírito de Deus, ilumine a nossa mente para entendermos esse texto e as verdades que o Senhor quer aplicar ao nosso coração. Que nós possamos sair daqui advertidos e corrigidos, mas principalmente ensinados, edificados pela Tua palavra que o Senhor falará conosco nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse ano de 2026, até o presente momento, eu já participei de algumas vaquinhas que aparecem aí na internet. Vez ou outra as pessoas aparecem pedindo socorro. Essas vaquinhas, elas aparecem de diferentes maneiras. Às vezes é para um tratamento médico, às vezes é para uma necessidade urgente, às vezes é para uma família que está passando por um momento difícil, mas uma delas em especial mexeu comigo nesse ano. Era uma vaquinha para ajudar no translado do corpo de um conhecido. Ele era namorado da minha prima, e pense num rapaz bom, um rapaz alegre, trabalhador. Aonde ele chegava, ele contagiava as pessoas, era alegria, simples. Ele é um rapaz de coração aberto, carregava muitos sonhos no seu peito e esperança nos seus olhos. Esse rapaz, eu acho que, assim como alguns aqui de Mesquita, conhecem essa realidade. Lá na minha região também, as pessoas fazem essa migração para o exterior, no sonho de buscar uma vida melhor. São pessoas que saem de perto da família, atravessam fronteiras, enfrentam a saudade, trabalha pesado, suporta a solidão, tudo isso em nome de um sonho, o sonho da vida melhor. Eles querem juntar um dinheiro, eles querem construir um pé de meia, eles querem conquistar suas próprias coisinhas, talvez ajudar a família, talvez mandar um dinheiro para cá, talvez construir a sua vida aqui, depois voltar. E se você perguntar para uma dessas pessoas que saem da sua cidade para irem buscar a vida fora: você quer morar aí aonde você trabalha? Eles vão responder: não, eu quero vir, trabalhar, juntar dinheiro e depois voltar. Você percebe no discurso de todos eles que existe um plano, existe uma meta, existe um sonho e existe uma esperança de voltar. Mas o problema é que nem todos que partem em busca desse sonho voltam com ele realizado. Alguns voltam, às vezes, mais cedo do que imaginavam. Alguns voltam de um jeito que talvez os seus familiares não gostariam de tê-lo por perto do jeito que eles voltaram. E eu fico pensando, se ele soubesse, esse rapaz, se ele soubesse do que aconteceria com ele pouco tempo depois de chegar lá, se ele soubesse que aquela busca por uma vida melhor lhe custaria algo muito caro, será que ele teria ido? Se ele soubesse que esse sonho por uma vida melhor, essa busca por estrutura financeira, essa busca pela independência ou de buscar uma nova vida, lhe acabaria tão depressa, será que ele teria deixado família, casa, cidade, em troca desse sonho?
Na verdade, essa pergunta não é simplesmente sobre ele, mas é também sobre nós. Quantas vezes nós não fazemos planos como se nós fôssemos donos do nosso destino? Quantas vezes nós organizamos o futuro como se o nosso amanhã estivesse garantido? Quantas vezes nós dizemos, eu vou fazer isso, vou conquistar aquilo, vou trabalhar para ganhar e construir, mas tudo isso nós fazemos sem considerar um fator predominante: nós não incluímos Deus nos nossos planos. Às vezes nós fazemos planos sem lembrar da brevidade da vida. Às vezes nós fazemos planos sem consultar a vontade do Senhor para os nossos planos. E é isso que Tiago quer falar conosco nessa manhã. Tiago aqui, ele não vai nos ensinar hoje que nós não devemos planejar. Pelo contrário, ele não está dizendo que nós não devemos trabalhar para conquistar aquilo que a gente sonha, nada disso. O que Tiago está querendo conversar conosco nessa manhã é a prepotência, a presunção de planejar a nossa vida sem considerar um fator a qual nós não controlamos. Tiago vai perguntar para nós uma coisa nessa manhã: quando você planeja os seus sonhos, quando você planeja as suas conquistas, quando você sonha com o futuro da sua vida, você está incluindo Deus nos seus cálculos? Quando você quer realizar alguma coisa, quando você estabelece um caminho para chegar, você está lembrando de que a sua vida é breve e não está no controle das suas mãos? Quando você olha para o futuro, você acha que você é o dono do amanhã? E quando você traça os seus objetivos, você submete a sua vontade à vontade de Deus? Porque nós vamos ver nessa manhã que o pecado da presunção é viver como se nós fôssemos os donos do amanhã. Mas a sabedoria do alto nos ensina a viver cada plano que nós planejamos debaixo da vontade de Deus. Por isso que o título do sermão nessa manhã é sabedoria para não planejar sem Deus. E nesse texto de Tiago 4, 13 a 17, nós vamos aprender 3 verdades. Primeiro, a presunção de planejar o futuro sem Deus. Segundo, a brevidade da vida que nos humilha. Terceiro, a sabedoria de submeter os nossos planos à vontade do Senhor. Olha o que Tiago diz no versículo 13: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Perceba como que Tiago começa aqui, ele começa chamando a atenção, ouçam agora. Isso aqui não é uma abertura de cumprimento, é uma chamada de atenção. Ele está interrompendo um pensamento, ele está entrando na conversa de alguém que está dizendo, olha, amanhã nós vamos planejar, amanhã nós vamos vender e ganhar, nós vamos fazer a nossa vida para conquistar. Tiago interrompe, ele entra no meio da conversa, ele coloca a mão sobre a mesa dos planos e diz, escutem uma coisa, prestem atenção. Vocês estão planejando como se vocês fossem o dono do amanhã. Vocês estão desconsiderando o fator preponderante para vocês fazerem os seus planos. Vocês estão deixando Deus de fora dos seus cálculos. Ouçam agora. Ouçam quem? Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade. Tiago aqui, primeiramente, está falando para um grupo específico. O grupo de pessoas que fazem planos para o futuro. Aqui inclui-se as pessoas que viajam, inclui-se as pessoas que negociam, inclui as pessoas que pensam em lucro, que olham para outra cidade e diz, vamos lá estabelecer ou aproveitar essa oportunidade. Pessoas que saem para ganhar a vida, pessoas que constroem ou pensam que vão em busca de uma vida melhor. Tiago está olhando para elas e dizendo, olha, vocês precisam considerar Deus no negócio de vocês. Tiago não está falando com assassino, tá, gente? O pecado aqui não é comprar e vender.
O pecado aqui não é planejar uma vida melhor. O pecado aqui não é sair para trabalhar e ganhar dinheiro. Isso não é pecado. O que Tiago está corrigindo aqui é aqueles que vão fazer o trabalho honesto, eles vão ganhar dinheiro com o suor do seu trabalho, eles vão planejar, se esforçar, trabalhar, conquistar uma vida melhor, mas tudo isso deixando Deus de lado. Não há pecado nenhum nós planejarmos, sonharmos, conquistarmos, trabalharmos, ganharmos dinheiro. Não é esse o pecado que Tiago está condenando. Na verdade, isso não é pecado nenhum. O pecado é quando nós fazemos tudo isso e temos a presunção de achar que podemos fazer sem levar em consideração os planos de Deus. Hoje ou amanhã iremos naquela cidade. Ali nós venderemos, ganharemos dinheiro e faturaremos muita grana. Não há nenhum pecado em trabalhar e ganhar o dinheiro de maneira honesta. O pecado está quando nós consideramos fazer isso, desconsiderando a potente mão do Senhor que está sobre nós. É isso que torna o texto tão desconfortável. Porque as pessoas estão fazendo o que é comum. Se Tiago estivesse falando contra trambiqueiro, contra gente que passa a perna no outro, gente que está o tempo todo maquinando mal para tirar vantagem sobre terceiros, se ele estivesse falando para esse tipo de gente, não tocava talvez a gente. Mas Tiago está escrevendo aqui para crentes que compram e vendem de maneira honesta, para que negociam e tenham o seu próprio empreendimento de maneira justa dentro da lei. Eles estão fazendo aquilo que é ordinário, o que é comum. Todos nós precisamos trabalhar. Mas o pecado está quando nós saímos da nossa casa para trabalhar e não consideramos que nós podemos não voltar. O pecado está em nós planejarmos o nosso negócio, estabelecer o nosso comércio e ainda assim vender de forma justa, com preço honesto, sem considerar que se não for a vontade de Deus, o nosso negócio não vai para frente. Não, mas se eu me esforçar muito vai dar certo. Se eu me empenhar, se eu me qualificar, se eu fazer um curso com um determinado coach, o meu negócio vai prosperar. Como que se o sucesso da sua vida dependesse única e exclusivamente dos seus esforços. E se tem uma coisa que você já aprendeu até aqui com Tiago, que a nossa vida não depende só de nós. Não depende só da nossa capacidade intelectiva, não depende só da nossa sabedoria de fazer as coisas, não depende só do nosso esforço, da realidade da nossa vida. Depende única e exclusivamente de Deus que está sobre cada um de nós. Olha como que essas pessoas estão comportando no versículo 14. Parece uma frase normal, hoje ou amanhã. Vamos para aquela ou esta cidade, vamos passar um tempo, vamos fazer negócio, vamos ganhar dinheiro. Há algo de ilícito aqui? Não. Mas essas falas estão carregando muita autossuficiência. Eles vão dizer, hoje ou amanhã, eles acham que controlam o tempo. Eles vão dizer, vamos para esta ou aquela cidade, eles acham que controlam o destino. Vamos passar ali um ano, eles acham que estão no controle do calendário. Vamos fazer negócios, eles acham que controlam até as suas próprias atividades. Vamos ganhar dinheiro, eles acham que o resultado está nas suas mãos. Oh, meus irmãos, todas as vezes que nós achamos que aquelas coisas que são única e exclusivamente do controle de Deus está sob o nosso controle, nós estamos a um passo de quebrar a cara. Nós achamos que o tempo está no nosso controle, que os lugares estão no nosso controle, que o trabalho está no nosso controle. Só esquecemos de uma coisa: nós não estamos no controle. Quem manda no tempo é Deus, quem manda no nosso trabalho é Deus, quem manda até no dinheiro que nós ganhamos ou perdemos é o próprio Deus. Se nós programamos a nossa agenda, mas não oramos sobre ela, se nós calculamos os nossos afazeres, mas não colocamos na dependência do Senhor, se nós temos ambição de crescer na vida, mas não temos submissão à vontade de Deus, nós estamos trabalhando com questões que nós não temos o controle e estamos desconsiderando aquele que pode controlar. Se tem uma situação que nós não temos controle, são essas: tempo, trabalho, período, dinheiro.
E se nós estamos como bons crentes diante de Deus e diante de situações que nós não podemos controlar, o mais sábio a se fazer é colocarmos nas mãos daquele que pode controlar. Tiago quer dizer para nós aqui, meus irmãos, que nós precisamos parar. Não é que nós precisamos parar de planejar, mas nós precisamos incluir Deus no nosso planejamento. Amanhã eu quero ir trabalhar, mas amanhã eu vou trabalhar se Deus permitir que eu vou trabalhar. Por isso que ele vai nos incluir no versículo 14. Ele vai dizer assim, vocês não sabem o que vão lhes acontecer amanhã. O que é a sua vida, senão como uma neblina que aparece por um pouco tempo, depois se dissipa? Vocês que acham que podem planejar sem Deus, precisam parar e prestar atenção na brevidade da nossa vida, que está nas mãos de Deus. Se em primeiro lugar, o pecado da presunção é planejar o futuro sem a presença de Deus, em segundo lugar, nós precisamos olhar para a brevidade da vida e ver como que ela nos humilha diante da nossa prepotência. Alguém disse, eu vou sair de Mesquita, vou trabalhar tanto tempo fora, vou ganhar uma quantidade de dinheiro, comprar umas casas de aluguéis, depois eu volto e vivo com o meu recurso. Não há nenhum problema em planejar isso, isso é bom. Buscar a melhoria da família, buscar uma vida melhor para os filhos, buscar dar as oportunidades aos próximos o que você não teve. O problema é quando nós achamos que isso está no nosso controle. Se nós esforçarmos, se eu trabalhar de 7 até meia-noite, se depender de mim, pastor, esse negócio vai prosperar. Pois é, não depende de você. Por isso que você não entendeu. Você acha que quanto mais trabalhar, mais sucesso você terá. Só que se você tiver sucesso pelo tanto que você trabalha, a glória é sua. Deus não compactua com isso. É por isso que Deus o tempo todo vai comparar aquilo que nós fazemos como sementes. O nosso trabalho é semear, é fazer a nossa parte. Mas eu não sei se vocês sabem, a semente, ela cresce quando ninguém está vendo. Ela cresce debaixo da terra. Ela cresce enquanto nós estamos dormindo, porque nós fazemos o que nós podemos e devemos fazer, mas aquilo que não está sob nosso controle, Deus faz enquanto descansamos. Por isso que o ativismo mata, por isso que essa sensação de achar que tudo depende de nós o tempo todo nos adoece. É por isso que nós estamos o tempo todo buscando performance e as pessoas estão cada vez mais adoecendo de burnout, de exaustão, de estresse. Porque acham que o sucesso vai depender delas, carregam sobre si um peso que não é para elas carregarem, colocam a responsabilidade de serem bem-sucedidos sobre os seus ombros, mas esquecem de que a nossa vida está nas mãos de Deus, e tem áreas da nossa vida que nós não controlamos. Ele está dizendo, quem vocês pensam que é? No versículo 13, vocês estão planejando um ano todo. No versículo 14, Tiago está falando se vocês não sabem se vão levantar amanhã. Quantos de nós não temos planos para o mês que vem, para até o final do ano, ou para o ano de 2027? Mas Tiago está nos chamando para o chão da realidade, dizendo, vocês podem planejar 2027, 2028, mas não se esqueçam, vocês só acordam amanhã, se Deus quiser. Essa palavra aqui do versículo 14 vai nos colocar no chão, porque Tiago está nos mostrando que nós não temos a garantia, nem do ano que vem, muito menos do dia que vem. Vocês estão querendo planejar um ano, passaremos um ano ali, ganharemos muito dinheiro, vamos para aquela cidade, e Tiago está perguntando, quem foi que prometeu que você terá o amanhã? Você que fica marcando datas, você que fica comprando passagem com antecedência, você que gosta de assinar contratos longos, não estou dizendo que você não deva fazer isso, mas você precisa colocar em consideração. Nós não temos a garantia de que nós viveremos até esse dia chegar. Tiago não está chamando, meus irmãos, a gente para viver com medo, tá? Então não vou fazer compra por mês, vou fazer compra só por dia, né?
Não, eu não vou comprar a passagem antecipada, eu vou comprar, vai pagar mais caro, compra antecipada. O que Tiago está nos chamando aqui é para nós vivermos com humildade, vivermos com dependência, colocarmos os nossos planos diante do Senhor. Porque quando nós fazemos planos desprezando a vontade do Senhor, corre-se o risco de nós planejarmos e não chegarmos vivos no lugar que nós planejamos. Mas quando nós vivemos e planejamos com a humildade, nós nos colocamos na condição que Deus quer que nós estejamos. Quem foi que te deu autoridade sobre o tempo? Quem foi que te deu autoridade sobre o amanhã? Quem foi que te deu autoridade sobre o destino? Tiago vai perguntar: o que é a sua vida? A nossa vida aqui, ela é exemplificada como uma neblina. A neblina, ela aparece pela manhã. Ontem, por exemplo, eu acordei cedinho, o sol estava nascendo, ele estava tomado de neblina, ficou uma foto muito bonita. Eu acordei, fui lá fora, tirei a foto da neblina, voltei para dentro, fiz o café, arrumei minha mala para ir para o retiro pregar. Quando eu saí para pegar o carro, já não tinha mais neblina. Tiago está comparando essa brevidade desse acontecimento com a nossa vida. Vocês são como uma neblina que parece por um pouco do tempo e depois se dissipa. A neblina que aparece pela manhã, cobre o vale, toca as ruas, ela é capaz de existir, você está vendo, ela é real, mas quando o sol sobe, o vento sopra, a neblina se desfaz. A neblina é real, assim como os nossos sonhos. A neblina é visível, assim como um futuro que nós somos capazes de visionar. A neblina aparece, assim como a oportunidade de nós ganharmos mais dinheiro. Mas a neblina é breve, a neblina é frágil, e a neblina não permanece. Assim somos nós diante da brevidade da vida. Assim é a sua vida, assim é a minha vida, e essa brevidade não quer dizer que nós não tenhamos valor, pelo contrário, nós temos valor por causa dessa brevidade, e é por causa dessa imprevisibilidade do amanhã que nós deveríamos valorizar tanto aquilo que nós temos, que é o dia de hoje. Vivemos sempre buscando o melhor, vivemos sempre buscando o futuro, vivemos sempre buscando uma nova oportunidade, e nos esquecemos que a oportunidade que nós temos em mão, nós gastamos ela planejando uma oportunidade que nós nem sabemos se irá chegar. Você tem o dia de hoje, e hoje, como domingo, você já está preocupado como que será a segunda-feira de trabalho, você nem descansou no domingo ainda. Você vai para casa, vai fazer almoço, vai ver o Brasil ganhar de 3-0 em nome de Jesus. Depois você vai deitar, vai descansar. Dorme cedo, abençoado, 7 horas na cama. Vai dormir, descansa. Amanhã você vai acordar renovado para trabalhar, se Deus quiser. Quando o Tiago diz que a nossa vida é breve, vocês estão rindo porque eu disse que o Brasil vai ganhar, né? Mas se o Brasil perder, vocês choram, né? Quando o Tiago diz que a nossa vida é breve, ele está colocando os nossos pés no chão da humildade. Ele está nos humilhando da presunção de achar que podemos controlar aquilo que só Deus controla. Quando o Tiago nos mostra que a nossa vida é breve da maneira que é, ele está dizendo para o público que está lhe ouvindo, por exemplo, o jovem. Você precisa entender, jovem, que a juventude não é invencível. Enquanto nós somos jovens, nós achamos que nós temos muito tempo. Mas aí Tiago está dizendo, olha, não é só a vida dos idosos que são como neblina, mas a vida dos jovens também são como neblina. Quantos que não chegam na idade que nós temos hoje? Quantos que fazem planos para o ano que vem, mas não passam de amanhã? Quantos que estudaram conosco na sala de aula, na escola, cresceram com a gente e não estão entre nós mais? O jovem acha que ele é invencível, que ele vai ter muito tempo, ele pode planejar 50 anos próximos, mas Tiago não está dizendo simplesmente para adultos ou para idosos, Tiago também diz para jovem, a sua vida passa como neblina.
Para o adulto, Tiago está dizendo: você que está cheio de pressa, cheio de trabalho, cheio de conta, cheio de projeto, você precisa entender que a sua vida também é como neblina. Não, pastor, agora eu não tenho tempo para pensar sobre Deus, sabe? Eu estou agora construindo, eu acabei de casar, eu e minha esposa estamos trabalhando, estamos pensando na faculdade dos filhos, vamos conquistar nossa casa própria primeiro, ter um carro para a gente andar, depois a gente leva os nossos filhos para a igreja. Quem disse que você terá o depois? E para o idoso também, que já acha que viveu bastante, ele pode olhar para si e dizer assim: eu já vivi, eu já fiz, agora eu quero simplesmente descansar. Quem disse que você está sob o controle até do seu descanso? Nós, como igrejas, meus irmãos, precisamos lembrar sempre que o planejamento é saudável. Nós planejamos o ano, nós planejamos 2, 3 anos, mas nós precisamos entender que sobre o domínio do calendário, sobre o domínio dos eventos, sobre o domínio das metas, das construções, precisa estar o Deus da igreja que sustenta todas as coisas, porque se o Senhor não sustentar, em vão nós trabalharemos. No versículo 15 a 17 agora, Tiago vai nos dizer: vocês vivem como presunçosos que não levam Deus em consideração. A vida de vocês é tão breve que vocês não têm controle nem sobre o amanhã. Mas ao invés de viverem dessa forma, ao invés de viverem de maneira presunçosa, ao invés de desconsiderarem Deus dos planos de vocês, ao invés disso, versículo 15, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aqui está a parte positiva do texto. Se os 2 primeiros versículos falaram sobre a parte negativa, do não controle, da brevidade, da humilhação que nós temos diante da eternidade do tempo, agora Tiago vai nos dar um conselho de que vai nos colocar na posição certa que Deus quer que nós estejamos. Vale a pena retomar que Tiago não está dizendo: não trabalhem, não planejam, não façam negócio. Tiago está dizendo: vocês deveriam fazer tudo isso, mas com uma condição, colocando: se o Senhor quiser. E aqui, meus irmãos, não é frase de enfeite não, tá? Porque tem gente que pega essa expressão para usar como argumento, como jargão, como um amuleto, né? Não, eu vou trabalhar, vou conquistar tal emprego se o Senhor quiser. Deve-se falar isso, mas por trás da palavra deve ter a intenção correta. Porque tem pessoa que usa essas expressões evangeliquez, né? Essas expressões do crentez. Em nome de Jesus o Brasil vai ganhar. Olha que pecado que é isso, irmão. Né? Se Deus quiser, nós devemos utilizar da palavra correta, mas não é usar a palavra como um jargão, porque se tornou tão popular na nossa boca que nós usamos de maneira corriqueira sem pensar no peso das palavras que estamos dizendo. E o que Tiago está dizendo não é: parem de falar em nome de Jesus ou parem de falar se o Senhor quiser. É o contrário, falem, mas saibam o peso das palavras que vocês estão falando. Se o Senhor quiser aqui, significa: Senhor, eu não tenho controle sobre o amanhã, mas Tu tens. Senhor, eu não tenho o controle sobre a minha vida, mas o Senhor tem. Senhor, eu posso até fazer planos, mas é o Senhor que dirige os meus passos. Eu posso até trabalhar, sonhar, eu posso projetar a minha vida, mas eu estou entregando tudo que eu planejei nas mãos do Senhor. Se não for da Tua vontade, quebre os meus planos, fracasse os meus projetos. Se aquilo que eu estou querendo, ganhar muito dinheiro, for me tirado da Sua presença, em nome de Jesus, não me deixe ganhar dinheiro. Quando nós dizemos: se o Senhor quiser, seja feita a vontade de Deus, em nome de Jesus, nós precisamos entender o peso das palavras que nós estamos dizendo. Se o Senhor quiser, viveremos ou faremos aquilo. Nós precisamos colocar as nossas ações debaixo da dependência daquele que controla o que nós não controlamos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A primeira palavra aqui, viveremos,
é que antes de fazermos qualquer plano, qualquer projeto, qualquer sonho, nós precisamos viver. E às vezes nós abrimos mão de viver para planejar. Já perceberam isso? Nós gastamos o tempo de viver planejando. Nós gastamos o tempo de descansar trabalhando. E não às vezes o trabalho braçal, mas o trabalho do exercício da mente, de planejar, de sonhar, de calcular. E no tempo que nós deveríamos dedicar para Deus, como um domingo, por exemplo, nós estamos pensando ou passando domingo planejando a nossa semana. Planeja no sábado, planeja na segunda pela manhã, mas no domingo não faça nada, dedique-se a Deus. Porque Deus separou um dia, e aí não precisa ser necessariamente o domingo, mas nós escolhemos o domingo porque o nosso calendário favorece isso. Mas um dia que você dedique-se a Deus, um dia que você separe para Deus, para o seu relacionamento com Deus, para o seu descanso, porque descansar também glorifica a Deus. Nós achamos que o descanso é coisa de vagabundo. Quando eu falo assim, alguém fala assim, pastor, vai lá em casa amanhã. Eu falo, amanhã não dá, amanhã é o dia de folga do pastor. Mas pastor tem folga? O diabo não folga não, pastor. Pois é, mas não estou competindo com ele. Nós descansamos, e o descanso é pedagógico para nós, porque a igreja do Senhor não cresce mediante o trabalho do pastor. Eu faço o meu trabalho, mas é enquanto eu descanso que o Senhor dá o crescimento. Assim é no nosso trabalho, assim é nos nossos sonhos, assim é no nosso cuidado com os nossos filhos. Não quer dizer que nós não temos que educar os nossos filhos, nós temos que educar, mas às vezes nós achamos que temos que super proteger. É Deus quem cuida dos nossos filhos, é Deus quem dá o nosso crescimento. Você pega o seu filho lá pequenininho, e aí você pega ele no colo. Daqui a pouco eu vou experimentar isso, estou ansioso para isso. E aí você pega ele todo dia, você cheira, você abraça, você morde. Morder não pode não, né? Só que ele vai crescendo e você não percebe. Ninguém percebe o crescimento. Você assusta, depois de determinado tempo, o tamanho que ele está. Mas vê o crescimento, você não vê. Por quê? Porque não está no seu controle. Você alimenta, você educa, você veste, você cuida, mas você não faz ele crescer. E geralmente quando nós nos assustamos, ele já cresceu. Geralmente quando nós nos assustamos, o nosso trabalho já prosperou. Geralmente quando nós olhamos para a nossa igreja, ela já cresceu. E a pergunta está, onde está? A fonte do crescimento não está no tanto que o pastor trabalha, não está no tanto que a mãe educa, não está no tanto que a família economiza, está no Senhor que faz as coisas acontecerem enquanto nós descansamos. Porque quando as coisas acontecem sem a gente ver, quando as coisas acontecem fora dos nossos planos, quando as coisas acontecem sem depender de nós, a glória é única e exclusivamente de Deus que fez sem depender da gente. Se fosse na força do nosso braço, se fosse resultado do nosso trabalho, se fosse pela capacidade individual de cada um, nós queríamos um pedaço da glória de Deus. Mas quando Deus dá o crescimento, exclusivamente na hora que nós não podemos fazer nada, é Ele mostrando que nós devemos fazer a nossa parte, mas Ele dá o crescimento quando nós não podemos mais fazer. Se Deus quiser, viveremos. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Primeiro você vive, depois você faz. A nossa vida depende de Deus, mas as nossas ações também dependem de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós temos essa presunção. O pecado de domingo passado foi o pecado da maledicência. O pecado desse domingo é o pecado da presunção. O que é a presunção, pastor? É você achar que pode fazer coisas que não está sob o seu controle. É você achar que pode controlar aquilo que só Deus controla. É você planejar sem considerar o fator predominante que é Deus. Viveremos e faremos. Vez ou outra a gente acha que as coisas que a gente faz estão no nosso controle. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até o seu pecado está no controle de Deus. Não, pastor. Quando Deus permite você pecar, você está usando o corpo que Ele te deu. Se Ele quiser que você não peque, você não peca. Pastor, marquei o encontro com uma mulher. Você está pecando, miserável. Eu vou me encontrar com ela determinada hora, determinado dia, determinado local. Deus pode parar o seu coração antes de você chegar lá.
Não, pastor, mas isso aí é o meu livre-arbítrio, pastor. Eu uso o meu livre-arbítrio do jeito que eu quiser, Cientificamente, o seu coração pode parar por alguns segundos que você não morre, e ele volta a bater. Eu quero desafiar você nessa manhã. Dê ordem a ele aí para parar por um segundo, vê se ele para. Você não tem controle. Você não controla nada. Você não está sob o domínio nem do seu próprio corpo, até para pecar, desgraçado. Você usa o corpo que Deus te deu. Nós precisamos entender que nós só vivemos se Deus quiser, nós só fazemos se Deus quiser, e nós precisamos colocar todas as nossas ações debaixo da vontade de Deus. Versículo 16 ele vai dizer: vocês se vangloriam nas suas pretensões, vocês acham que dizer que controla, dizer que faz, dizer que quer, não, eu só vim aqui para essa igreja porque eu, pastor, eu abri mão do mundo, eu abri mão da cachaça, eu abri mão dos prazeres lá fora e vim para cá. Não! Você só veio para cá porque Deus te trouxe, porque Ele quis que você viesse. Você teve desejo, mas antes Ele teve que colocar o desejo no seu coração. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, mas até o que nós fazemos depende primeiro que venha de Deus. Versículo 17 ele vai encerrar dizendo: pensem nisso, vocês não controlam nada, tudo que vocês planejam é mera pretensão. Vocês desconsideram Deus, vocês deveriam submeter todas as ações diante de Deus. Agora que vocês não devem planejar sem Deus, mas devem colocar Deus no planejamento de vocês, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Todos vocês, agora, não tem nenhum inocente mais para planejar sem a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque agora vocês sabem. Se vocês não soubessem até aqui, era pecado, mas era um pecado inconsciente. A partir de agora que vocês sabem que planejar sem a presença de Deus é pecado, vocês precisam fazer isso. Porque se vocês não fizerem, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Olha que interessante. O pecado não é simplesmente fazer o mal. Às vezes nós achamos que pecar é só fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas Tiago aprofunda o conceito de pecado, porque pecado vai para além do que fazer o que não agrada a Deus. Pecado também é não fazer o que agrada a Deus. Fazer o que é mal é pecado, mas saber que deve fazer o bem e não fazer também é pecado. Não, pastor, mas eu não fiz o mal. Fez o bem? Não, já pecou. Não, pastor, mas eu venho aqui na igreja, sabe, eu não assumo compromisso nenhum não, mas também eu não estou pecando não, pastor. Estou lá fiel ao meu marido, fiel à minha esposa, educo os meus filhos, sou fiel nos meus negócios, não passo a perna em ninguém, pago os meus impostos, eu só não tenho ainda a disposição para servir, para assumir um compromisso, mas deixa eu aqui por enquanto. Você não peca, você não trai, você não rouba, não está cometendo pecado, é isso que você acha? Mas você tem a oportunidade de fazer parte da família da fé, você tem a oportunidade de exercer aquilo que Deus te deu, você tem a oportunidade de estar cada vez mais próximo de Cristo e próximo dos seus irmãos, e não faz, já está pecando. Aquele que sabe fazer o bem, sabe que deve fazer o bem, e não faz, comete pecado. Pecado não é só o mal que nós praticamos, pecado é o bem que nós podemos fazer e não fazemos, também é pecado. Nós precisamos, meus irmãos, quebrar essa ideia de que se nós nos abstermos do mal, estamos agradando a Deus. Mentira! Você deve abster-se do mal, mas em contrapartida, no lugar do mal que você fazia, você precisa colocar o bem de Deus. Você não pode ser um recipiente vazio, porque mente vazia é a oficina do diabo. Ninguém está neutro, não existe muro. O muro é do diabo. Não, pastor, eu não vou nesses lugares aí não, eu só venho na igreja, mas também eu não estou na ceia, né? Eu não estou querendo compromisso, eu estou aqui em cima do muro ainda. De um lado, do lado de cá, você vai ver a pessoa te chamando: venha, desça do muro, venha para cá. Do outro, ninguém vai querer que você desça. Por quê? Porque o muro já é dele. Enquanto você está em cima do muro, Deus te chama: venha,
Desça do muro, faça parte da família, há lugar para você na mesa, mas enquanto você está em cima do muro do outro lado, o diabo finge que nem te vê, porque ele quer que você permaneça lá. Ele quer que você tenha a ilusão de que em cima do muro você não pertence a ele, mas ele sabe que o muro já é dele. Você não tem só que se abdicar de fazer o mal, você precisa agora fazer o bem de maneira intencional. Não dá para ficar vazio. Não, eu não peco mais, eu não faço mais. Mas o que mais você faz é pecar. Você acha que pecado só envolve sexualidade e dinheiro? Não. Nós já aprendemos até aqui, a língua peca, o coração peca, os dedos pecam, o nosso interior peca, o que ninguém vê é pecado. Você pode se abster, quase virar um anjo, você não pode não ter pecado mais, achar que não tem. Mas se você ainda não se propuser a fazer o bem, você já está pecando também. Agora que vocês sabem que devem fazer o bem, se não fizerem, estarão pecando. Isso não é coisa do pastor não, tá? É Tiago que falou. Eu não tenho nada a ver com isso. Tiago está dizendo que agora que foi revelado diante de vocês que o pecado não é só fazer aquilo que desagrada a Deus, mas também não fazer aquilo que agrada a Deus, nos colocou diante do encruzilhada. Não dá só para viver não pecando. Não dá só para viver fugindo do mal. Tem que viver caminhando em direção ao bem. Tem que colocar o bem no lugar aonde o mal foi embora. É preciso fazer o bem de maneira intencional. É preciso praticar aquilo que agrada a Deus. Se nós sabemos o que agrada a Deus e não fazemos, estamos fazendo o mal também. Por isso, meus irmãos, que Tiago está nos ensinando que colocar os nossos planos diante da presença de Deus, isso é o que ele resume de fazer o bem. Sabe aquele rapaz que saiu em busca de uma vida melhor? Eu acho que todos nós, em alguma medida, já tivemos esse sonho. Nós temos vontade de crescer, nós temos vontade de melhorar, nós temos vontade de ajudar a nossa família, e não há nenhum problema em sonhar. Só que a história desse rapaz nos revela algo que nós precisamos gravar. Ninguém é dono da sua própria história. Nós precisamos sair de casa sem a certeza de que nós voltaremos. Nós precisamos fazer planos sem saber se nós os cumpriremos. Nós precisamos fazer sonhos, marcar datas sem a presunção de acharmos que somos senhores do tempo. Tiago, nessa manhã, está nos ensinando 3 lições. A primeira é não planejar o futuro sem Deus. A segunda, a brevidade da vida nos coloca no chão da humildade. E terceiro, sabedoria de verdade é submeter os nossos planos à vontade de Deus. Não viva como se Deus não existisse. Não planeja como se Deus não estivesse interessado nos seus planos. Não construa deixando Deus de fora dos seus cálculos. Por que não fazer isso, Tiago? Porque vocês são breves, vocês são passageiros, vocês não controlam, vocês não são eternos, vocês não são todo-poderoso. Antes, vocês deveriam fazer aquilo que vocês planejam, aquilo que vocês sonham, aquilo que vocês querem construir, debaixo da potente mão de Deus. Que o Senhor nessa manhã, meus irmãos, nos ensine a planejar, mas a planejar diante do Senhor. Que o Senhor nos ensine a viver, mas a viver na dependência do Senhor. Que o Senhor nos ensine a fazer, a trabalhar, a construir, mas construir de acordo com a vontade do Senhor. Porque quando nós aprendemos a viver na dependência de Deus e não vivemos, nós estamos cometendo pecado. Porque nós aprendemos que pecado não é só fazer o que é mal aos olhos de Deus, mas é não fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Amém?